Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro. A igreja celebra a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. O livro Igreja em Oração, da CNBB, a liturgia diária da CNBB, traz a seguinte introdução à festa, à memória desses dois santos. Cirilo e Metódio são irmãos de sangue, nascidos na atual cidade de Salônica, na Grécia, no início do século IX. Evangelizaram os povos da Panônia e da Morávia. Criaram o alfabeto eslavo e traduziram para esta língua a Sagrada Escritura e os textos da liturgia latina. O Papa Adriano II aprovou sua obra, confirmando a língua eslava para a liturgia. Cirilo, monge, faleceu em Roma a 14 de fevereiro de 869. O seu irmão, também monge, foi ordenado bispo e nomeado delegado do Papa junto aos eslavos, vindo a falecer no ano 885. São João Paulo II os proclamou, juntamente com São Bento, padroeiros da Europa. Muito obrigado por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Maria ou pelas plataformas de podcasts. É com muita alegria que todos os dias estamos aqui em torno da Santa Palavra de Deus, meditando o texto do Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, claramente o texto do Evangelho de hoje é uma advertência dura, uma admoestação. Jesus repreende os seus discípulos pela dureza do coração, pela cegueira, pela falta de compreensão. Vejam, por favor, a partir do versículo 17, os verbos: não entendeis, não compreendeis, tendes o coração endurecido. No versículo 18, Jesus cita o profeta Isaías: tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não lembrais. E no final, no versículo 21, ainda não compreendeis.
É interessantíssimo como Jesus retoma de modo negativo estes verbos. Aliás, esta é uma categoria teológica do Evangelho de Marcos, a cegueira dos discípulos. A incompreensão, a incredulidade, a falta de fé. Eles não entendem, acham que Jesus é um fantasma. Pedro professa a fé, mas logo em seguida tenta dissuadir Jesus de subir a Jerusalém. Pedro não consegue compreender um Messias crucificado. Quando Jesus faz os 3 anúncios da paixão, depois de cada um deles há sempre uma negativa. Pedro rejeita a ideia de um Messias crucificado. Os discípulos estão brigando pelos primeiros lugares. João e Tiago. Os discípulos estão brigando para saber quem é o maior entre eles. É muito interessante ler o Evangelho de Marcos. Você pode fazer isso. Leia o Evangelho de Marcos inteiro com um caderno, anotando todas as vezes em que os discípulos não compreendem, não entendem, não têm fé, não acreditam, não conseguem perceber que é Jesus ressuscitado, acham que ele é um fantasma, coração endurecido. Jesus cita então esse texto bonito do profeta Isaías, a teoria do endurecimento. Mas, concretamente no texto de hoje, o problema gira em torno dos pães. Jesus fez o primeiro milagre do pão no capítulo 6, do lado judeu. Ele multiplicou 5 pães e alimentou 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos. Estes números são típicos da cultura, da mentalidade judaica. Depois, no capítulo 8, do outro lado do Mar da Galileia, em território pagão, ele alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e sobraram 7 cestos cheios. Jesus então faz 2 milagres de multiplicação dos pães no capítulo 5. No capítulo 5, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a mulher que tem uma hemorragia contínua. Ainda no capítulo 5, ele faz o exorcismo do homem endemoninhado de Gerasa. Uma série de milagres, de sinais. Ontem eu fiz exatamente a lista destes sinais até agora. E os fariseus estão pedindo um sinal ontem, no texto do Evangelho de ontem. Hoje são os próprios discípulos de Jesus que caminham com ele. Não entenderam nada, têm o coração endurecido. Acham que é porque não levam pão. E aqui tem uma sutileza tão bonita, meus irmãos. Olha que coisa bonita está no versículo 14. Os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Obviamente, este um pão pode ser um pão material, só havia um pão para alimentar tanta gente. Mas teologicamente, este único pão que está na barca é o próprio Jesus. E os discípulos não conseguem perceber isso, não conseguem perceber que ele é o pão da vida. O Evangelho de João, no capítulo 6, traz o belíssimo discurso sobre o pão. Jesus então passa do pão material para um outro nível, nível simbólico, versículo 15. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Para o mundo judeu, o fermento é algo que transmite impureza. Por quê? Porque o fermento é um processo de putrefação, de apodrecimento de algum modo. A gente utiliza na comida para preparar os alimentos, bolo, etc. Mas o fermento de per si é algo que começa a estragar. É algo que começa a apodrecer, a fermentar. É por isso que para os judeus o fermento é impuro, é algo negativo. Jesus utiliza então a imagem do fermento para falar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
O fermento é algo imperceptível. Você põe no pão, põe no bolo, ninguém percebe que tem fermento. Mas ele é eficaz, ele faz a massa crescer. Então, quando Jesus adverte, cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus, é com a hipocrisia. Jesus nos adverte a termos cuidado com a hipocrisia dos fariseus, que conhecem a Bíblia de ponta a ponta e, no entanto, estão fechados, endurecidos, empedernidos e não querem acolher a mensagem do reino que Jesus traz. E os partidários de Herodes, estes dois, já decidiram que vão matar Jesus. Vejam lá, quando Jesus fez a cura do homem de mão ressequida, lá no capítulo 3, de 1 a 6. Eles decidem já matar Jesus. Cuidado com o fermento da hipocrisia, dentro de nós mesmos, ao nosso redor, na nossa convivência. Cuidado com o fermento da hipocrisia e com o fermento de um poder de Herodes Antipas, que não está a serviço da vida. Temos que ter muito cuidado com isso. Nem os discípulos conseguem compreender. Nem os discípulos conseguem compreender. E nós somos discípulos de Jesus. Tantas vezes também nós temos o coração empedernido, endurecido, temos olhos e não vemos, porque não vemos com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Temos ouvidos e não ouvimos, porque não ouvimos com ouvidos de discípulos. O texto do Evangelho de hoje é um convite para a nossa conversão. Mas eu gostaria, então, de sintetizar um pouco este percurso que fizemos na reflexão de hoje, nos ajudando a arrumar um pouco as ideias. No início do capítulo 8, Jesus realizou o segundo milagre do pão. Os discípulos esqueceram-se de levar pão na barca para a refeição. Do pão, Jesus passa à metáfora do fermento. O fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus fala da incredulidade que contamina. Eles não creem que Deus atue por meio de Jesus Cristo. E os discípulos também não compreendem nada. Essa cegueira dos discípulos é típica do Evangelho de Marcos. Jesus está profundamente decepcionado com eles e os repreende e recorda um texto do profeta Isaías, citado também pelo profeta Jeremias. Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Jesus faz uma série de perguntas para ajudá-los a passar do sinal do pão à fé. Mas eles não conseguem perceber que aquele que alimentou 2 vezes a multidão faminta no deserto é capaz de compreender o que está acontecendo e de resolver o problema da falta de pão na barca. O que está em jogo, na verdade, é a dureza do coração dos discípulos. Isso praticamente os iguala aos fariseus e aos herodianos. Um abraço a você, minha irmã, meu irmão. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão. Fique com Deus.